Olá, brother. Que bom que você está aqui. Se você é do nível 4, você está com o seu livro Escolhas no Meu Mundo Emocionado. No último encontro, nós vimos sobre a adolescência e sobre como custou muito caro a alguns os rituais para poder passar de criança para adulto. Sabemos que não se passa uma vez de criança para adulto. Sabemos que esse processo de maturidade tem muito a ver com a inteligência emocional. E às vezes uma pessoa de 40 anos pode não conhecer suas emoções e às vezes uma criança, um jovem de 11 anos, pode conhecer suas emoções e nem por isso ser infantil. E com medo de ser infantil, culturas do passado e ainda de hoje em dia pagavam preços altos com sua própria saúde, com a sua própria vida para poder ter essa ilusão desse abandono da infantilidade. Então não se abandona a infantilidade assim, cortando pedaços do corpo, correndo pelado por aí, a gente viu isso. Não se abandona a infantilidade assim. E qual o problema da infantilidade? Não dar conta de si mesmo e viver uma vida medíocre. Ninguém quer viver uma vida medíocre. E aí criaram rituais estranhos. Nós sabemos que para não viver uma vida medíocre, nós precisamos entender o que acontece conosco e com quem está perto de nós e assim com a nossa vida. Então esse é o único caminho para você ter uma vida rica. É você conhecer sua vida. E é você conhecer o que acontece dentro da sua vida. Então vamos lá. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre uma coisa que me tocou profundamente, que o título dele é o seguinte: consciência emocional. Mas me diz uma coisa, alguém já mentiu para você? Já lhe contaram uma mentira e você chegou a acreditar e só depois você descobriu que aquilo não era verdade e por isso você perdeu alguma coisa importante ou sofreu por conta da mentira que te contaram? Sabe, a mentira é algo que machuca demais. Ainda mais porque existem dois motivos que motivam alguém a mentir. Primeiro, essa pessoa que mente, ela está querendo ganhar algo que não ganharia com a verdade, então é para ganhar alguma coisa que se mente, ou para se proteger de alguma coisa que se mente. Tá? Então, a mentira sempre é para nos proteger ou para nos trazer algo que nós não iríamos ter direito ou não iríamos conseguir. Então, se mente para ou conquistar indevidamente ou para se proteger de uma consequência que possivelmente você teria que encarar. Então, a mentira é sempre para os covardes, né? Nós não conseguimos encontrar uma só situação em que a mentira não seja dos covardes. Então, a não ser que você tenha interesse em ser covarde, a mentira não será sempre uma boa opção para se clicar, para se escolher. E olha, por que eu estou falando a mentira? Porque existe uma mentira que destrói mais do que todas as outras, e essa mentira eu quero que você conheça comigo daqui a pouco, quando eu te contar essa história. Vamos lá? Então, se liga nessa história. Está na página 11. Se você tiver o livro, é só você me acompanhar comigo. Ou focar aqui na minha beleza e ouvir a minha citação. Num reino encantado, onde os homens nunca podem chegar, ou talvez onde os homens transitem eternamente sem se darem conta, num reino mágico onde as coisas não tangíveis se tornam concretas, era uma vez um tanque maravilhoso. Era uma lagoa de água cristalina e pura, onde nadavam peixes de todas as cores existentes, e onde todas as tonalidades de verde se refletiam permanentemente. Aproximaram-se daquele tanque mágico e transparente a tristeza e a fúria, para se banharem em mútua companhia. As duas tiraram os vestidos e nuas entraram no tanque. A fúria, que tinha pressa, como sempre acontece com a fúria, pressionada pela urgência sem saber porquê, banhou-se rapidamente e ainda mais rapidamente saiu da água. Mas a fúria é cega, ou, pelo menos, não distingue claramente a realidade. Por isso, nua e apressada, pôs, ao sair, o primeiro vestido que encontrou. E aconteceu que aquele vestido não era o dela, mas o da tristeza. E assim, vestida de tristeza, a fúria foi-se embora. Muito indolente, muito serena, disposta, como sempre, a ficar no lugar onde está, a tristeza terminou seu banho e, sem pressa, ou melhor dito, sem consciência da passagem do tempo, com preguiça, lentamente saiu do tanque. Na margem, deu-se conta de que a sua roupa já não estava lá. Como todos sabemos, se há uma coisa que não agrada à tristeza é ficar nua. Por isso, vestiu a única roupa que havia junto ao tanque, o vestido da fúria. Contam que desde então, muitas vezes, nos encontramos com a fúria cega, cruel, terrível, mas se nos dermos tempo para olhar melhor, nós iremos perceber, apercebemos-nos de que esta fúria que estamos a ver não passa de um disfarce. Por detrás do disfarce da fúria
na realidade está escondida a tristeza. Quando se encontra a fúria, a raiva, é porque ela vestiu um vestido errado. Geralmente, alguém muito enfurecido é alguém que não conseguiu lidar com uma perda. Então, todas as vezes que você percebe que alguém é muito bruto, acredite, por detrás daquela brutalidade, tem muitas, mas muitas inseguranças, inconstâncias, dúvidas escondidas pela pressa que a fúria traz, pela pressa que a raiva traz. Então, bebemos da raiva porque ela nos proporciona uma energia súbita. Porém, essa energia súbita tem um preço muito alto, que é o preço da não visão. Você não vê quando você está apressado. Mas muitas pessoas optam pela pressa por não suportarem o peso da tristeza, o peso da perda, o peso de se olhar no espelho e se sentir feio, o peso de se olhar no espelho e ver que se foi um fracassado. Então acredite, o pilar da inteligência emocional é você conseguir perceber os acontecimentos emocionais na exata medida que acontecem. É você dar conta do acontecido e permitir que aquele acontecido passe. Porque como um rio, a vida flui. Então nada pode ficar no lugar, senão dá indigestão e você morre. Então os acontecimentos, por melhores que sejam ou por piores que sejam, precisam passar, certo? Então quando algo acontece e você não consegue digerir aquilo ali, você vai ter uma certa indigestão emocional. Então a fúria é a pressa que algo passe. Só que nessa pressa passa-se muita coisa que você precisaria ter prestado atenção para se desenvolver, entende? Então nessa pressa não se passa só aquilo que machuca, porque na realidade não passa, é aí é que dura. Mas nessa pressa passa-se, acontece o efeito inverso. Você queria que passasse o problema persiste. A única coisa que passa são os aprendizados que você poderia ter com aquele problema, com aquela coisa ruim que aconteceu, sabe? Então, na pressa que a raiva traz, mora o tolo, o idiota. Então, o muito enfurecido é sempre o que fará as piores escolhas. Aquele que vive com raiva é sempre o mais frágil. E ele pode até ter uma arma na mão e ser perigoso, porém no fundo ele é frágil. E toda fragilidade não entendida e suportada, ela geralmente é escondida pela fúria, tá? Pela raiva, pelo franzir das sobrancelhas. E agora talvez o encontro ficou muito profundo, sabe por quê? Porque talvez você agora perceba, que dentro de você tem um icebergzinho desse. E que o que você mostra é só uma superfície, mas que no final das contas é uma máscara para um sentimento mais profundo. E eu quero te convidar a encarar os sentimentos profundos. Você pode escolher um desses e escrever aqui. E me mandar a foto. Seja lá pelo canal que for. Se tiver grupo na escola, se não tiver grupo, pelo Instagram, você pode me mandar essa foto, eu quero receber. Mas se tem o grupo da escola, manda pelo grupo da escola ou pelo número do toque emocional lá, que eu tenho acesso, que aí eu vejo tudo e compartilho com vocês. E olha, existe uma coisa agora perigosa. Talvez você perceba que o seu pai, que a sua mãe, isso é mais comum dos pais, tá? Os homens, eles, ao longo da história, correram mais o risco de ter o vestido trocado da sua raiva, da tristeza. Porque pressupõe-se que isso é masculinidade, pura tolice. Talvez você percebeu que o seu pai vive assim, você vai querer dizer isso para ele de um jeito muito rápido, mas cuidado, talvez você não consiga ser claro. Então, antes de você querer transformar a vida dos outros, você precisa transformar a sua. Antes que você queira ensinar isso, que é muito brilhante, isso é muito brilhante, na realidade isso é muito brilhante. Conseguir dar conta do que acontece na medida que acontece. Nem tudo que acontece na hora você vai conseguir entender de onde veio, entender por que está acontecendo, entender por que você reagiu desse jeito. Eu estou reagindo desse jeito porque eu me senti frágil, porque eu tenho medo disso aqui. Nem sempre você consegue entender isso na hora que acontece. Você só consegue entender isso uma semana depois, um mês depois, um ano depois, só quando entrou em terapia. E quanto mais tempo passa, mais sequelas aquele acontecido vai deixar. Porém, com o tempo de prática, de consciência emocional, você vai conseguindo entendendo com esse espaço de tempo menor. E quanto menor o espaço de tempo, mais potente você está. Quanto menor o espaço de tempo eu tenho para entender o que está acontecendo em mim, mais potente eu estou. Isso é muito massa. Então, comece esse exercício. É um exercício de todo dia, de toda hora. O que eu estou sentindo agora? Vicia nisso. O que eu estou sentindo agora? Por que eu estou sentindo isso? Isso vai te trazer profundidade. E só assim você vai conseguir contemplar uma obra de arte. Porque você vai descobrir, quando você estiver se consultando toda hora, quando você estiver consultando o seu estado emocional, o que está acontecendo em mim agora? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo isso? Quando você não ignorar, você vai chegar num certo estado onde você vai ter tempo para observar as belezas da vida. Quem não faz isso?
não tem tempo para observar as belezas da vida. E quem não tem tempo para observar as belezas da vida, vive uma vida feia. Mesmo que ao redor tenha muitas belezas, mas a pessoa não vai conseguir enxergar. A pessoa não vai conseguir enxergar. Então, eu espero que você consiga enxergar, tá bom? Olha, sugestões para se desenvolver a consciência emocional, já dei muitas. E agora eu quero resumir assim como o livro traz. Aceitar que não compreendemos tudo. Tenha paz. Você não vai conseguir nunca entender tudo na medida que acontece, mas você pode aumentar o seu grau de acerto. Pergunte e pergunte-se. Como eu disse, pergunte-se, questione-se, questione-se. E conheça as emoções. Se você se perguntar, você vai perceber um padrão. Você pode ler no livro, mas a própria vida vai te ensinar isso. Você vai perceber que isso é parecido com aquilo. E como uma inteligência artificial, você vai conseguir fazer associações. Tá? Mas você pode ler o livro para facilitar, para você entender o que é a alegria, o que é a tristeza, o que é a raiva, o que é o medo. E eu estou aqui para isso. Estou aqui para facilitar esse entendimento desse pacote de capacidade que o seu corpo traz, que são as emoções, para que você possa se desenvolver e ter uma vida que você se orgulhe. Ter uma vida que você não, sabe, que você não deseje que fosse outra. Muitas pessoas mentem por aí dizendo, não, eu amo a minha vida, tal, não sei o quê. Mas vive empurrando com a barriga. E quem ama a vida não empurra com a barriga. E acredite, não é fácil. Nem sempre amar a vida. Amar a vida é muito difícil em certas coisas que acontecem. Quando se perde alguém que ama, quando se perde uma coisa que se ama, quando se perde uma oportunidade grande, quando se sente fraco, frágil, burro, feio. Amar a vida nem sempre é fácil. Então, por isso, você pode simplesmente não amar a vida. E quando você não ama a vida, você morre em vida. E tem até pessoas que tiram a sua própria vida por não conseguirem amar mais a vida. E olha, isso é um assunto muito sério. Eu espero que você consiga se aprofundar nisso. Aqui vai pedir para que você preencha aquele iceberg, mas o exercício dessa aula deve durar a sua vida inteira. E eu espero que a gente se encontre no próximo encontro. Valeu e até mais.